Gostaria de agradecer ao engenheiro Alisson do INSA pelo convite para a moderação desse grandioso evento. Agradecer na pessoa do Sebastião, o Abra Pitaia, pela realização do evento. E, sem muitas delongas, vou fazer uma breve apresentação do Alisson, que é engenheiro agrônomo, mestre em manejo de solos, especialista em agroecologia, pesquisador do Núcleo de Desertificação e Agroecologia do Instituto Nacional de Semiárido, em Campina Grande, e vem coordenando as pesquisas na produção de mudas e cultivo orgânico de pitaia. Eu não vou me prolongar muito, porque no final vocês têm um link para o Lattes dele, se vocês quiserem mais alguma informação adicional, fica à vontade. Vou passar a palavra para o Alisson, vamos iniciar a apresentação. Obrigado. Nós voltamos a conversar. Obrigado. Obrigado, Kleber, muito obrigado pela moderação. Eu quero agradecer também aqui à APA Pitaia pela oportunidade, né, de oferecer ao público este evento. Agradecer também ao INSA, né, por possibilitar e apresentarmos alguns dados do nosso trabalho. Então, eu vou iniciar aqui compartilhando a apresentação. E tá tudo ok por aí, né? Já tá dando certo? Estão vendo? Vamos lá. O senhor pode só colocar no modo apresentação, professor? Pronto. Bom, pessoal, mais uma vez, agradeço a todos vocês presentes. Vou apresentar hoje a produção de pitais no semiárido, né, a experiência do Instituto Nacional do Semiárido. E o INSA é a unidade do Ministério da Ciência e Tecnologia e Informação, né, onde a sua sede ela fica localizada no município de Campina Grande, aqui na Paraíba, né, onde também, além da sede que opera lá a parte administrativa, né, temos aqui a estação experimental, que também situada aqui em Campina Grande, na Paraíba, e onde temos aí os campos experimentais, né, os complexos laboratoriais, e onde as pesquisas, né, que são desenvolvidas, né, para este território do Nordeste semiárido são realizadas. Então, aqui nós temos um breve recorte, né, de uma área, né, da área de atuação, né, que o INSA opera, né, temos aqui as informações da área e do território nacional, né, que ocupa o semiárido, vendo aí, então, a grandiosidade, né, que é esse território, que o INSA tem aí a chancela de encontrar respostas para as demais perguntas, né, para os sistemas produtivos e demais setores que ocorrem aí no semiárido, né. É uma região de clima característicos, né, clima seco, muito quente, precipitação é muito menor do que a evapotranspiração, uma média anual aí de 700 milímetros, né. E temos aí, então, a distribuição do semiárido em todos os estados do Nordeste, né, ainda pegando lá o norte de Minas Gerais, em uma faixazinha pequena leste do Maranhão. Nesse território semiárido, né, existe aí, nós encontramos o bioma, a vegetação caatinga, que é uma terminologia indígena, significa mata branca, devido a esse aspecto esbranquiçado, né, que a vegetação adquire na seca, né, predominam aí plantas xerófilas, a botânica que ocorre nessa região, né, são plantas adaptadas, né, fisiologicamente muito evoluídas, temos aí 3 milhões de evolução e coevolução existindo aqui no planeta Terra. Então, são plantas que tiveram aí um grande tempo de se adaptar e evoluir nas diversas condições climáticas e estresses que elas passaram ao longo desse período. E a caatinga, exatamente esse bioma que nós aqui atuamos, nessa vegetação com fauna e flora bem característicos endêmicos, ela tem essa característica, né, de aparecer, de ter esse aspecto parecendo que está seco demais, morto, mas basta uma pequena quantidade de chuva, de água, que 40 dias após você vê a transformação da paisagem, né, nos dando aí, então, essa exuberância de vida que existe no ambiente semiárido. Mas, então, deixando um pouco o recorte de onde nós atuamos e, então, trazendo este tema da pitaia, né, para o dia de hoje, muito do que os apresentadores já falaram, né, para não se tornar tão repetitivo, né, nós sabemos então, que a pitaia ela tem a sua origem na Mesoamérica, né, uma planta então, de clima predominantemente tropical. Ela é uma cactácea epífita, né? Epífita é uma terminologia que significa plantas que precisam de um suporte para seu desenvolvimento. No caso, a pitaia, que é uma cactácea epífita, ela geralmente, nos seus ambientes de origem, elas se desenvolvem em rochas, árvores, né? Ela se encontra numa ampla faixa de altitude, também numa ampla faixa de temperatura, e também a ampla faixa, né, de precipitação. Então, essas informações nos dá
aí uma visão, uma ideia do quão versátil, né, e adaptável essa planta ela aparenta, né, ela apresenta ser. Ela também se adapta a solos secos, pobres em nutrientes e pedregosos, né, que é uma característica corriqueira em algumas áreas aqui do semiárido, né? Não digo nem tanto solos pobres em nutrientes, mas principalmente solos com pouca umidade e com afloramentos rochosos e pedregosidades, né? É uma cultura que se desenvolve melhor nos solos arenosos, né, úmidos e bem drenados. Solos úmidos seria o mais complicado aqui para a nossa região semiárida, mas solos arenosos e até com a relativa drenagem dos solos, nós temos aqui como encontrar em uma grande quantidade, né, de territórios e manchas de solos que têm essas características. Por ser uma planta cano, né, que é um metabolismo fisiológico de plantas que operam numa forma diferente, aí sua fisiologia fotossintética, para obtenção do carbono, então não requer uma abundância de água, né? As suas irrigações de suporte, elas inclusive devem ser dadas nos primeiros anos de plantio e durante a sua floração. E essa irrigação durante o período seco, né? O período seco na nossa região, digamos assim, ela pode ser reduzido, pois o uso da irrigação pode causar, né, uma redução do desenvolvimento da floração, consequentemente a queda da produção de frutos. Mas a pitaia, ela começa a dar frutos cerca de 1 ano depois de ser cultivada. Eu destaquei essa informação porque nós conseguimos aqui nessa experiência do INSE, vocês vão ver, alcançar a produção de frutos com apenas 4 a 5 meses após o plantio da variedade, né? Embora nem tudo são flores, né, em alguns países, a pitaia ela pode ser considerada uma planta exótica invasora, né? Essas imagens aí são imagens do Havaí, e, obviamente, por ela ser uma planta que ela se adapta muito bem a diversas condições e ela tem uma facilidade de propagação, então, obviamente, um manejo, um descarte errado, né, de um propago pode resultar aí num desequilíbrio ou em algo desse tipo. Mas eu acho isso muito pouco provável de acontecer no semiárido, como ocorreu com a algaroba, por exemplo, né, que trouxeram para cá mais um manejo errado da planta, fez com que ela se espalhasse mais no território. A pitaia talvez não tivesse muitos problemas, mas está aí o recorte de que ela também pode ser considerada em alguns países uma planta que tem que ter cuidados no seu manejo, no seu trato. Então, falando da pitaia, basicamente, hoje a gente sabe que existe uma diversidade, uma centena, né, de variedades de pitaias, né, que é o resultado, basicamente, do cruzamento dessas 3 variedades que nós conhecemos, né, mais difundidas no cultivo agrícola, comercial, né, que são as pitaias amarelas, as roxas de polpa branca e as roxas de polpa vermelha ou roxa. E o cruzamento delas, do trabalho genético, aí, né, faz com que nós tenhamos aí toda uma diversidade de variedades de pitaia e, obviamente, na medida que nós estamos aí se aprofundando nos estudos, vai nascer e vão surgir mais outras variedades. Mas, se a gente for falar um pouco de pitaia, que é o fruto de um cacto, e se nós pensarmos que o semiárido ele também é composto por plantas xerófilas, né, e temos os cactos aí como umas espécies muito abundantes, né, eu poderia relatar para vocês que temos aqui alguns cactos, né, e foi até perguntado, eu acho que hoje aí no chat, né, temos aqui o mandacaru, temos o xique-xique, temos o facheiro, todos esses aí são cactos nossos aqui, nativos, primos da pitaia, inclusive, né, como é o caso do mandacaru, esse cacto que vocês estão vendo aqui do lado esquerdo, né, e aqui tem o fruto dele já cortado, né, com as características muito semelhantes da pitaia, aqui um fruto de um xique-xique, todos eles são frutos consumidos, podem ser consumidos in natura. Aqui nós temos o figo da Índia, né, que é um tipo também fruto de uma cactácea, no caso de uma palma, que não é nativa nossa, mas a palma hoje é cultivada bastante, né, na alimentação animal, então temos aqui ela já bastante adaptada, mas nós não exploramos elas para a finalidade de consumir seus frutos, né. Aí temos o fruto do facheiro, e para vocês mostrarem, para vocês terem ideia, eu coletei um fruto aqui pertinho, que eu tenho alguns cactos aqui por perto, né, e mostrando para você aqui o fruto de um cacto desse aí, com as características muito semelhantes, né, à nossa pitaia, né, questão de polpa, de semente, e aqui eu vou até consumir um pedacinho dela para vocês saberem ver que é possível nós consumirmos também esse fruto in natura que nós temos aqui no nosso semiárido. Nós estamos vendo aí a flor, a antese noturna do cacto mandacaru, né, que é um primo muito próximo da nossa pitaia. Então, ela apresenta aí uma flor muito
parece um irmã gêmea praticamente, a flor é muito parecida, é quase idêntica da pitaia, e também tem as mesmas características de antese noturna, né? Um fruto também suculento, e tem aí, então, essa possibilidade, né, de explorarmos novos tipos de pitaia, digamos assim. Mas, falando então do trabalho, da produção de pitaias no semiárido, a experiência do INSA, começando então pelo trabalho das produções de mudas, que seriam então os propagos, ou a propagação das mudas para depois levar ao campo, né? A origem do nosso trabalho no INSA se deu praticamente no final de 2016, quando nós recebemos 4 cladódios, apenas 4 cladódios, como vocês estão vendo aí na figura A. Esses cladódios vieram, né, do Rio de Janeiro, da Embrapa Soropédica, né? Nós recebemos lá, solicitamos e recebemos esses 4 cortes. 2 eram da pitaia de polpa branca, né, Illocereus undatus, e 2 da pitaia de polpa vermelha costaricensis. Então, nós submetemos essas 4 cladóides ao enraizamento, como vocês veem aqui, e posteriormente à propagação. Atualmente, né, nós vemos propagando essas mudas, né, em número e quantidade, com a meta aí de chegar no final do ano a umas 15 a 20 mil mudas produzidas. Produzimos lá em viveiros com sistemas de canteiro, né, com substratos orgânicos, né, tudo preparado e produzidos lá por nós. A partir desse trabalho, inclusive, produção e propagação das mudas, a gente já vai começando a observar que diferenças existem, tanto morfológicas, fisiológicas, né, no desenvolvimento das mudas, né, de diferentes variedades de pitaia que nós temos lá. E aqui a gente também passa depois as pitaias mudas para a parte de aclimatação. Recebemos, eventualmente, muitos visitantes lá que têm interesse de conhecer a cultura da pitaia, mas também outros trabalhos que desenvolvemos no INSA. E esses trabalhos com a produção de mudas, obviamente, eles nos levam a conduzir pesquisas, né? E como é um trabalho incipiente ainda, né? Nós estamos trabalhando de maneira iniciante lá no INSA, com a pitaia. Então, a gente começou a tentar responder algumas perguntas, né, para o nosso público aqui no semiárido, no sentido de, por exemplo, técnicas que melhorem tanto o aumento da produção de mudas, né, e aí também barateando os custos de implantação, pois o fracionamento do cladódio da pitaia entraria aí como uma técnica, né, para a gente ter um número de plantas, né, maior, em um espaço de tempo menor, considerando que o custo da muda da pitaia é um dos custos que onera bastante a atividade, né? Então, o fracionamento do cladódio, ele entra aí como uma técnica da gente tentar aumentar o número de plantas, né, numa área em um espaço de tempo menor. E a gente observou nesse estudo aqui, que é preliminar, está sendo lançado aí agora para publicação, que o fracionamento ele entra como uma técnica eficiente para a obtenção de mais plantas, né? Obviamente que existe aí algumas questões, alguns parâmetros que a gente avaliou, né, que são diferentes de outros, mas a gente observou, por exemplo, que a testemunha, que foi o cladódio inteiro que nós utilizamos nesse trabalho, né, e o tratamento 2, que seria o cladódio dividido ao meio, ou seja, em um meio, né, na metade, ela praticamente nelas não tem diferença. Então, tanto faria para a estatística eu plantar um cladódio inteiro, do que como eu dividi-lo ao meio e plantar 2, o que me geraria, então, 2 plantas. Isso aí, obviamente, você poderia fornecer aí uma progressão geométrica à medida que você vai multiplicando, fracionando os seus cladódios, né? Em contrapartida, a gente viu que para a brotação de novos cladódios, independente do tratamento, tanto faz eu cortar o cladódio em 4 pedaços como em 2, todos eles vão ter brotações em tempos diferentes, né? Ou seja, logicamente que a quantidade de reserva de um cladódio fracionado é menor do que um cladódio maior. Isso vai resultar, obviamente, na formação de novos brotos, né? Com a velocidade diferente, mas isso não interfere, o fracionamento não interferiu no desenvolvimento de novas plantas. Elas tanto enraizam como elas também fornecem novas brotações vegetativas. Nesse outro trabalho, a gente observou o seguinte: o dado preliminar que está levando para publicação, avaliamos aí a variedade de pitaia branca e da vermelha na produção de mudas. Isso se deu porque, na própria observação dos traços culturais, a pitaia branca, nas nossas condições, ela estava sendo muito mais lenta o seu desenvolvimento do que as pitaias vermelhas. Então, a gente lançou aqui um trabalhozinho e comparamos aí uma quantidade de
pitaias, né, de mudas de pitaia, que foram todas produzidas sob o mesmo substrato, sob as mesmas condições. Então, avaliamos, basicamente, unicamente, o tratamento foi a variedade. E a gente constatou que, por exemplo, para massa seca aérea, a pitaia de polpa vermelha, ela tem uma quantidade maior, né, de biomassa do que a pitaia de polpa branca. Assim, digamos que uma quantidade bem menos expressiva do que a massa seca de raízes. Mas observe a expressividade, que é a quantidade de raízes, e a gente observa aqui nessa figura do lado, né, a pitaia de polpa roxa, ela está aqui do lado direito, olha a quantidade de massa de raízes em comparação com a pitaia de polpa branca do lado esquerdo, ambas cultivadas no mesmo substrato, sob as mesmas condições, com o mesmo tempo de vida, né? 90 dias, no caso. Então, a gente já tem um dado interessante, que para o nosso semiárido, provavelmente as pitaias de polpa vermelha ela tem aí um benefício, né? Uma vantagem em cima das pitaias de polpa branca para a nossa exploração. Outros trabalhos que a gente está conduzindo lá, por exemplo, é na obtenção de massa de raiz também, mediante, né, o tratamento que a gente dá no coadóide no momento da propagação da muda. Então, se fala muito na literatura, na internet, que a pessoa pode raspar, né, a base do coadóide para induzir ou facilitar o plantio dele, induzir também o enraizamento. Então, a gente está fazendo um teste para ver se, de fato, isso aí induz ao enraizamento dessas mudas, né, em detrimento de plantar ele com cladóide inteiro, sem ter feito, então, essa raspagem da base. Essa base mais ou menos de 5 centímetros que a gente raspa, são dados preliminares que a gente está aí obtendo as avaliações para, logo em breve, lançar nas publicações. Então, né, uma vez a gente produzindo as mudas, a gente parte, então, para o cultivo e a produção da pitaia propriamente dita. Lá no INSA, a gente optamos por utilizar o plantio com tutoramento, né, em estacas, né, que seriam os palanques, né, com seus suportes, né, que seria o suporte da copa, formado por treliças e borracha. Borracha essa, né, de borracharias que a gente conseguiu, então, reutilizar e recuperar. Olá, professor. Opa. Com licença, você pode dar só uma pausa de 2 minutinhos aqui? Nós tivemos uma breve queda aqui, um sinal, estamos já restabelecendo. Perfeito. Pronto, pode continuar. Posso continuar? O senhor pode voltar ao slide anterior, por favor? Ok. Esse? Isso. Então, pessoal, como eu estava falando, né, uma vez a gente trabalhando a parte da produção de mudas, né, em viveiros, em enraizamento dos coadóides, a gente parte, então, para a produção e cultivo propriamente da pitaia. Lá no INSA, a gente optamos por trabalhar o cultivo e o plantio da pitaia, né, com o sistema de tutoramento por estacas, né, os palanques, onde esses palanques teriam suporte aí com as treliças e a borracha que a gente conseguiu, né, de pneus reutilizados, onde a gente sempre foca aí em trabalhar de uma maneira que desonere mais os custos, principalmente aqui no semiárido, onde os produtores, em algumas situações, são descapitalizados e aí poderiam ser desfavorecidos, né, a querer trabalhar com uma cultura onde se coloca muitos gastos, e aí vou mostrar aqui que é possível a gente, talvez, obter resultados positivos, né, com o mínimo de investimento. Neste caso aqui, a gente observa que no momento do cultivo mesmo, do plantio da área de pitaia, que é uma área experimental para obtenção de dados, e também um matrizeiro, né, das variedades que nós estamos cultivando lá. Então, a gente utilizou esse sistema de palanque, né, trabalhamos aí 2 mudas, né, por palanque. Essa área, ela recebeu, né, por cada palanque desse, a gente recebeu o trato cultural da abertura de um berço, eu prefiro chamar berço do que cova. Cova é quando a gente leva algo que já não tem vida. Então, a gente abrimos berços lá, todos eles padronizados, né, com o volume de 60 centímetros cúbicos, né, e este material que foi retirado, esse solo que foi retirado desse berço, ele foi incorporado, né, a uma adubação orgânica feita da mistura de estercos animais muito bem curtidos, que nós temos lá disponíveis no INSA. Foi unicamente essa adubação que nós utilizamos na fundação e é unicamente essa que a gente vem até então conduzindo esse trabalho, que vocês vão ver o resultado. Então, nós utilizamos o plantio de 2 mudas por palanque. Falou-se aqui hoje sobre a orientação, né, de sul, norte, leste, oeste. Isso é uma questão interessante, mas observe que depois que a planta passa pelo suporte, você conduz na formação da copa, todos os cladóides nascem para todas as direções, leste, oeste, norte, sul. Então, isso aí vai muito mais em cada região, né, dependendo da quantidade de sol ou da insolação.
Então, isso vai ser de cada região, essa informação, mas nós utilizamos 2 mudas por palanque. Isso por quê? Porque nós trabalhamos com o espaçamento mínimo, que foi de 2 metros por 2. Isso porque, menos do que esse espaçamento aí, o trato cultural se torna muito difícil. A planta da pitaia, embora tenha espinhos trabalhados hoje com suas variedades, ela ainda é um pouco agressiva. E à medida que essas plantas vão se fechando, suas copas, fica difícil de você trabalhar nela, ou então você vai ter que podar muito. E à medida que você poda demais, você está tirando áreas fotossintéticas da planta, que vai diminuir possivelmente aí a sua produtividade. Então, esse é o espaçamento mínimo que se recomenda para se trabalhar com espaçamento, com o tutoramento, né, de pitaia em sistemas de palanque com tutores, como vocês estão vendo. Então, nós, após realizarmos, né, a implantação das mudas, nós trabalhamos com a condução dessas mudas, né, nesses palanques de maneira vertical, de forma que esse cladóide se transforme aí o caule principal, digamos assim, né, o condutor principal de produtos, até chegar na treliça, que ela vai sofrer lá a poda para a formação da copa, né? E após a condução vertical das amarras, foi feito coroamento, né, para melhorar aí a incorporação do adubo orgânico e também a cobertura vegetal, que é imprescindível aqui para a região semiárida, a utilização desse material para manutenção da umidade e outros benefícios mais que a gente sabe da cobertura vegetal, né? Consequentemente, foram realizadas as podas, né, da condução do caule, como eu falei. Essa poda, ela também pode ser de limpeza, porque ela vai sendo conduzida de maneira que se elimine as brotações laterais que nascem, né, no ramo principal, né, fazendo com que não haja desvio nesse momento aí de fotossimilase, né? Então, esse é um manejo muito importante, o momento inicial da implantação da pitaia. É praticamente um momento que você precisa estar lá constantemente olhando, porque a pitaia cresce muito rápido, você tem que estar observando sempre alguns ajustes que precisam ser feitos no momento da implantação. Então, na medida que a gente vai vendo indicadores de estabelecimento da planta, né, como é o caso da emissão de raízes adventícias, já que a pitaia é uma planta epífita que precisa de suporte, então ela usa as raízes adventícias ou raízes aéreas como fixadores, né, nesses suportes, e obviamente ela consegue aí se abraçar e ter uma sustentação melhor e vai subindo, né, de maneira vertical de encontro à luz. Nesse momento, também a gente vai sempre realizando um monitoramento constante do crescimento, né, desse cladóide principal, e foi uma observação interessante que a gente obteve lá, que ele tem um crescimento médio diário, no momento, né, vegetativo dele, de 1,5 centímetro, né? Avaliamos aí durante 20 dias o crescimento diariamente, né, desse cladóide, e tivemos aí esse dado interessante, que, embora seja uma planta CAN, né, que tem fisiologia lenta, mas o seu crescimento é extremamente rápido. A gente consegue ver essa planta crescendo. Essa, no caso que vocês estão vendo, é uma pitaia de polpa roxa, né? Costaricensis. Faltam 10 minutos. Peço desculpa por estar interrompendo, só para ter uma noção. Ok. Então, pessoal, por isso... Perfeito, ok. Então, pessoal, como eu estava falando, é importante o monitoramento constante da pitaia no momento da implantação, porque alguns problemas você pode se deparar com ele. Por exemplo, no momento que a pitaia vai crescendo de maneira vertical, quando ela encontra lá a treliça, né, que vai dar o suporte da copa, ela pode encostar nessa parte aí e deformar o cladóide. Observe nessas imagens aí, né, o cladóide deformado e outro cladóide que ele passou da treliça de maneira correta. Então, é importante a gente estar observando que ela cresce rápido demais. E ela, de repente, de um dia para o outro, ela encostou na treliça e você não viu. Você deixou o final de semana, ela se deformou. Então, após o ramo principal ultrapassar a treliça, a estrutura de borracha, nós procedemos com a copa, né? Procede-se com a poda do ápice, o ápice do cladóide, né? Esse cladóide, quando ultrapassa em torno de 10 a 15 centímetros, né, dessa treliça, da estrutura de borracha, a gente realiza essa poda, né? E essa ponta nós tiramos aí em torno de 2 a 3 centímetros dessa ponta, onde, a partir de então, ela redireciona todos os seus fotoassimilados e hormônios, fito-hormônios, para a emissão de novas brotações, que aí sim essas plantas vão fazer, né, vão dar a conformação da copa, como nós observamos aquela copa em forma de guarda-chuva, que é o que se vê nesse sistema de plantio com tutores. E observamos que no decorrer do desenvolvimento da planta, com apenas 100 dias após o plantio dessas mudas, que vocês viram no começo, que elas eram bem pequenininhas, 100 dias após tivemos já plantas iniciando aí a emissão de botões florais, consequentemente, né,
continuando aí o desenvolvimento das suas flores e vingamento, não houve abortamento de flores, né? A antese noturna dessas flores, que também foi acompanhada, tanto a antese como polinização, não polinização dessas plantas, né? Coleta de pólen para estudos também e cruzamentos. Olha, vocês observam em detalhes, né? A polinização realizada, né? União de estruturas das flores, né? Que vão aí conduzir à formação de sementes, né? Após a união dos zigotos aí. Então, e outra coisa, né? A antese noturna dela, né? No outro dia, ela já começa a fechar a flor, né? E dando procedimento aí ao ciclo da polinização, né? Os frutos desenvolvidos foram coletados em diversas fases diferentes para a gente fazer as análises, né? Físico-químicas dos frutos, não? Também e as pesquisas que estão sendo conduzidas nesta parte aí. Os frutos que foram polinizados, como vocês veem nessa imagem aí, eles tiveram polinizados de forma manual, artificial, eles tiveram uma característica muito melhor em quantidade de massa, peso, Brix, em detrimento dos frutos que não foram polinizados. Eles foram polinizados naturalmente por ele mesmo, ele foi isolado e a flor conseguiu se autopolinizar, mas nós tivemos aí um fruto de polpa pequena, poucas sementes, né, um baixo peso, o Brix muito baixo. Impressionante foi a maturação do fruto, foi muito tardio, demorou quase 2 meses, sabor muito aquém, e tem uma vantagem, serve ainda para a utilização de formação de corantes. Observa aqui a pitaia, aquela do lado, a quantidade de polpa, de sementes, né, como ela está vistosa. Então, nós tivemos aí nesse primeiro momento, menos de um ano, aí plantas, né, com 12 plantas frutificando, 18 frutos que nós colhemos, né, tivemos 3 abortados, e o peso médio desses frutos era de 300 gramas, né, que a gente observamos. Utilizamos, então, um sistema de irrigação por gotejamento, fornecendo para essas plantas 5 litros por palanque, 5 litros de água por palanque por semana, o que dá, na verdade, 2,5 litros por planta, já que temos 2 plantas por palanque. E, obviamente, é feita a reposição da cobertura vegetal constantemente, né, como um manejo aí de otimização da utilização da água. O monitoramento do solo que a gente faz é feito de maneira convencional, né, com as análises químicas, né, como a gente conhece no laboratório, mas também estou utilizando aí a análise da cromatografia de Pfeiffer, com a análise que desde 2014 eu venho trabalhando com ali alguns agroecossistemas, e ela nos diz aí a evolução da fertilidade do solo pela vida que ele tem, em detrimento da matéria orgânica e micro-organismos que vão ali se formando naquele campo de metagenômica. Né? Então, temos aí um dado muito interessante, que aí merecia só um curso só para explicar o que era isso aí. Então, temos aqui uma imagem do antes, novembro, no dia que foi plantado, e atualmente como é que está essas pitaias hoje, né? Uma imagem que foi dessa semana. Temos plantas já também com segunda frutificação delas, né? Temos também alguns insetos que ocorrem na pitaia, né? Principalmente na produção de mudas. As formigas lava-pés, elas consomem aí os cladóides mais jovens, né? Mais novos, tecidos tenros. Elas atacam muito esses cladóides quando estão na produção de mudas, mas é fácil de controlar com a cauda natural. Temos algumas traças, né, de alguns lepidópteros que também podem incidir e eventualmente consomem aqui cladóides jovens de tecidos tenros. Lagartas de borboletas, né, de mariposas que visitam lá as pitaias, né, são registros meus lá no noturno. Temos aqui um inseto adulto do díptero, que é uma mosca, né, que é o adulto da larva minadora, que é essa larva aí, causa esse problema na pitaia, que é uma deformação do cladóide, né, quando vai consumindo essa camada mais superficial da epiderme. Temos aí também alguns tipos de grilos de gafanhotos, que esses também conseguem consumir de maneira voraz, algumas mudas tenras de pitaia. Né? E temos aqui um recorte muito rápido sobre um inseto que nós estamos lançando aí uma nota científica, né, sobre o primeiro registro de um inseto que até então não foi registrado para a cultura da pitaia, que vem causando aí danos interessantes, e a gente precisa se aprofundar sobre essa broca por colionídeo, que estamos lançando aí essa nota científica sobre este inseto. Utilizamos lá, então, caudas naturais, né, preparamos lá, o cultivo é preconizado de maneira orgânica, né, e é uma realidade mais fácil de trabalhar, inclusive com nossos produtores, né, aqui no semiárido, tendo em vista aí o custo, né, de insumos e tudo mais, mas também trabalhamos aí com manejo integrado, né, e monitoramento de insetos através de armadilhas, né, armadilhas atrativas ou armadilhas adesivas, né, entomológicas,
Mas também temos insetos benéficos que visitam as nossas pitagens, e a gente, por isso, preconiza esse tipo de cultivo de maneira sustentável, são inimigos naturais, que a gente quer, inclusive, que eles permaneçam nessas áreas, né, de pitaia, nos fornecendo aí nossa proteção complementar. E as abelhas, que são tão importantes, né, tanto na polinização, como também na obtenção de produtos que elas nos fornecem, né? Eu crio abelhas aqui sem ferro também, eu acho que é muito interessante essa integração de atividades. Então, meus queridos, para realizar as considerações finais desta apresentação, que foi muito rápido, não dá para se aprofundar muito no que a gente vem fazendo no INSA. Então, a gente vem descobrindo, vem vendo que a pitaia é uma cultura muito nova no Brasil, sobretudo no Nordeste. Então, tem um campo vasto de exploração e de informações que a gente ainda não tem sobre essa cultura aqui na nossa região. Ela pode ser consorciada com arbóreas, aí entra um tema interessante, que são os sistemas agroflorestais, já que as pitaias precisam de suporte e de sombreamento, então o sistema agroflorestal talvez ele case perfeitamente aqui no nosso semiárido para a cultura da pitaia. E para a maioria dos casos, né, o uso do sombrite, como foi falado aqui na palestra anterior do nosso amigo, ele, no momento inicial da produção, ele é imprescindível, porque para a planta enraizar bem, ela precisa ter uma condição mínima, né, para que ela consiga aí, então, emitir novas raízes. E sob sol pleno aqui, já foi observado por experiência própria aqui em cultivos que eu tenho, ela não se desenvolve bem, não sai do lugar. E é uma grande aposta, né? Isso não é uma novidade, mas para ninguém, é uma grande aposta, mas sobretudo para os produtores familiares do semiárido, porque é uma cultura que ela é adaptada à nossa região, ela não tem tratos culturais tão complexos, e ela é perfeitamente cultivável por nossa população, nossa nação semiárida. Então, eu quero agradecer a todos vocês aqui por esse momento, né, de participar comigo aqui, compartilhar aqui esse momento, e terem absorvido algumas informações do trabalho que a gente vem fazendo no INSA. Foi pouco tempo para apresentar muito mais informações que tínhamos, eu saí selecionando o que dava para apresentar. Então, aí, meus contatos, para quem quiser tirar mais informações, dúvidas, alguma consultoria, sintam-se à vontade. Eu agradeço mais uma vez em nome do INSA, do Núcleo de Desertificação e Agroecologia, agradeço a Abra Pitaia, e paz e luz para todos nós. Excelente, Alisson. Não sei se vocês já estão todos me ouvindo. Obrigado. Todo mundo já... Eu acho que todos já me escutam. Queria agradecer, Alisson, pela apresentação, foi excelente. Parabéns pelo trabalho que você está desenvolvendo nisso. Isso é uma mais-valia, assim, essa parte de conhecimento com todos nós aqui. E pronto, temos aqui algumas perguntas, em princípio, 6 perguntas bem interessantes que eu separei aqui, mas antes da gente avançar com as perguntas, eu queria só fazer uma ressalva para todos os ouvintes aqui, que temos aqui, acho, salvo me engano, 588 pessoas ao vivo agora em vários lugares do Brasil e do mundo, inclusive eu que estou em Portugal agora falando com vocês. E pronto, queria convidar a todos para baixar a app da Universo Abra Pitaia, isso está disponível em todas as plataformas, e deixar aqui um convite aberto para os novos associados. O pessoal pode procurar mais informações sobre como se associar à Abra Pitaia, que é essa associação aí que está fazendo a diferença na promoção da cultura da pitaia no Brasil e também fazendo aí parcerias nacionais e internacionais. Pronto, passado essa etapa, vamos entrar aqui para as perguntas. Eu vou começar por uma pergunta do Aldemário Prazeres, foi quem começou, foi a primeira pergunta, eu vou só voltar aqui um pouco. Ok, só um segundo. Ok. O Aldemário fala o seguinte, bem antes das pitaias, eu cultivo suculentas e minicactos, e percebo que a incidência luminosa da nossa região, saiu aqui, só um segundo. Acho que na medida que as pessoas vão perguntando, eu vou perdendo aqui a pergunta. Eu acho que ela deve sair no chat também aqui do... No chat, exato. Só Zoom, quando as pessoas vão perguntando, vamos fazer o seguinte. Está aqui no Zoom, viu, professor? Tá no Zoom também, Cleber. No chat do Zoom também está. Perfeito. Vou aqui no Zoom. Perfeito. Então, vamos aqui no Zoom, que aqui no Zoom fica mais fácil. Ok, peço desculpa. O Aldemário Prazeres fala o seguinte. Bem antes das suculentas, bem antes das pitaias, eu cultivo suculentas. E aqui
Eu cultivo suculentas e percebo que a incidência luminosa da região ocasiona uma reação fotoativa, deixando com folhas encardidas. Nas pitaias ocorre a mesma coisa. A solução que tive foi colocá-las embaixo de um sombrite, diminuindo a luminosidade, de acordo com o que o engenheiro Alisson falou agora, né? Onde até o momento o desenvolvimento foi sendo excelente. Essa iniciativa foi válida? Essa foi a primeira pergunta, Alisson. Bom, eu acho, veja bem, como eu falei nas considerações finais, né, eu falei que no momento de implantação do cultivo da pitaia, ou de uma suculenta, de uma planta qualquer, né, mas principalmente as pitaias, por quê? Porque elas são de locais onde, na sua origem, elas vêm de ambientes sombreados, né, faixas da mata tropical ali da Mesoamérica, mas o que a gente tem que pensar é o seguinte, existem diversidade genética, diversidade, né, de plantas, inclusive de pitaia, que elas vão se adequando a cada ambiente. Então, veja bem, as pitaias que a gente está trabalhando atualmente, que a gente conhece como pitaias comerciais, né, pitaias agrícolas, elas são muitas vezes trabalhadas para altas produções, né, elas são selecionadas massivamente para que tenha características desejáveis, alta produção, precocidade e tudo mais. Isso muitas vezes vai tirando dela algumas características, né, que são rústicas. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Que, por exemplo, nós temos lá no INSA um tipo de pitaia que ela é bem mais agressiva porque os espinhos são maiores, mas ela está a sol pleno e ela não sofre tanto com essa questão, né, da oxidação, que são estresse abiótico, né, fotooxidativo, isso acontece com a pitaia e outras plantas também, mediante a radiação solar, né, a incidência demasiadamente de luz. Que essa luz, do mesmo jeito aconteceria se fosse com a luminosidade artificial. A quantidade de lux ou lumens que você dá para uma planta, ela pode interferir logicamente nesse processo aí de fotossíntese. Então, eu acredito que foi válido e é válido o uso, sim, de proteção no momento inicial, né, do cultivo de plantas desta natureza, seja a pitaia ou outra suculenta, mas que não esqueçamos também que existem outras variedades que são rústicas e que podem ser trabalhadas, mas tem que existir o acesso a essas variedades, que muitas vezes é o que não ocorre, não acontece, não ocorre o acesso. Perfeito, Alisson. Eu penso que está respondido e também na sua apresentação você já tinha falado um pouco sobre isso. Agradeço. Temos aqui uma pergunta do Rafael Moraes, que gostaria de saber quais são as variedades que vocês têm atualmente disponível no INSA. Bom, atualmente a gente vem trabalhando, nós recebemos, né, a priori, aqueles 4 cortes lá da Embrapa, Soropédica, que é lá no Rio de Janeiro, e esses 4 cortes eram 2 de pitaia Ilocereus undatus, uma de pitaia da Popa Roxa, costaricensis, mas nós conseguimos depois, eu consegui através de contatos, né, e indo atrás também, para tentar ampliar essa coleção de germoplasma de pitaia do INSA, eu consegui as pitaias de polpa amarela, né, Megalanthus, que nós temos aqui, ainda não tenho aquela lá de Israel, mas estamos perto de conseguir também, a Gold. Temos também essas pitaias que são mais rústicas, como eu falei para vocês, que é uma que nós temos lá, só que é um pouco mais agressiva pelo tamanho dos espinhos que ela apresenta. Nós temos também o Ilocereus cetáceos, que é uma pitaia que a gente chama pitainha, que é uma pitaia menorzinha, né, que ela ocorre também aqui nessa região. Então, muitas vezes a gente quer plantar pitaia e só pensa nas pitaias que estão sendo produzidas na China, no Vietnã, no Israel, e esquece que, para nossas realidades, a gente talvez tenha que nos adequar, nos adaptar a variedades que sejam para aquele local, né? Ou, de alguma maneira ou outra, modificar o local para atender o que a gente quer trazendo de fora. Aí usando sombrite, estruturas tecnificadas e tudo mais, é bem por aí. Perfeito, Alisson. Obrigado pela resposta. A gente tem uma outra pergunta aqui. Na verdade, é uma curiosidade, uma pergunta pronto, da Elma, que ela diz o seguinte: o pneu utilizado para fazer o touramento no palanque não prejudica a planta em regiões quentes? Não, repete, por favor, Kleber, a pergunta. O pneu... O pneu que você usa no palanque para fazer o tutoramento, para suportar a planta, né? Em regiões quentes, ela não prejudicaria a cultura ou não? Bom, ela pode sim, ela pode se aumentar a sua superfície de calor ali na superfície da borracha, mas vamos pensar o seguinte, que logo em breve a pitaia ela vai conformar
copa. E essa copa vai sombrear essa superfície de borracha que já não vai mais receber o sol e já não vai aumentar tanta temperatura. É uma questão que a gente precisa de dar um suporte, né, para a copa, né? E a gente viu que a borracha ela entra aí como um item, o item que a gente pode reutilizar, né? O que é que se faz com as borrachas, geralmente? Queima, uma quantidade absurda de CO2 vai para a atmosfera e o carbono que estava aprisionado em estruturas vegetais há milhões, milhares de anos, a gente joga para a atmosfera rapidamente. Então, a utilização, por exemplo, de pneu ou qualquer outra estrutura, porque não existe a verdade verdadeira certa, né? A gente está procurando respostas para as diversas perguntas. E é isso que a gente está mostrando para vocês, é uma resposta. Existem outras? Existem. Cada um tem que buscar a sua. Perfeito, perfeito. Obrigado, Alisson. O André aqui faz um relato que ele disse que tem uns experimentos que ele coloca a espuma de colchão entre o pneu e o clatóide. Então, fica aí essa dica do André também. O Adelmário faz um comentário que é interessante, a informação que ela cresce 1 centímetro por dia. E temos aqui uns parabéns, eu não vou me prolongar muito para não passar do tempo, mas a Silvinha Gazola, faz uma pergunta se há necessidade de colocar o pneu, se o palanque for de 12 por 12 e em T. Se o palanque for de 12 por 12 em T? 12 por 12 em T. Precisaria do pneu como suporte ou não? Bom, eu acredito que, se não o pneu, mas outra estrutura que possa segurar a copa que se forma em formato de guarda-chuva da pitaia. Porque, senão, ela começa a crescer e o peso do cladóide faz com que ela se feche em cima do palanque, em cima do seu caule principal, que vai dificultar enormemente os tratos culturais por debaixo que tem que ser feito. Né? Então, tem que ser pensado o cultivo de uma maneira que o manejo se torne também fácil, porque a pitaia é uma cactácea que tem espinhos. Então, tem que pensar num manejo que tem que ser dado que facilite ao máximo os tratos culturais. Perfeito, perfeito. O Aldemário fez um comentário aqui, achou interessante essa informação de que ela cresce 1,5 centímetro por dia, e surgiu a curiosidade de saber em qual variedade especificamente você está falando. Ilocereus costaricenses, pitaia de polpa roxa. A pitaia de polpa branca, como eu falei, ela tem um desenvolvimento mais lento, sobretudo aqui no semiárido, né? A gente está com dados que estão sendo submetidos para publicação, então são dados preliminares, a gente não apresenta assim, sem antes ter publicado, mas a gente vem avaliando isso. O que eu posso dizer para vocês, sem ter medo de errar, é que a pitaia de polpa branca, Ilocereus undatus, ela tem um desenvolvimento mais lento no semiárido, nas nossas condições, do que a pitaia de polpa roxa, o que nos leva a crer que a pitaia de polpa roxa seja uma alternativa melhor do que a pitaia de polpa branca para o semiárido. Não sei ainda sobre a pitaia de casca amarela, mas estamos propagando ela para quem sabe ter essas informações logo em breve. Perfeito, perfeito, perfeito. Pronto, o Charles Wallace faz uma pergunta aqui sobre a poda, e ele faz o seguinte comentário: já vi pessoas comentando que se deixa no máximo 6 cladóides por planta para a produção de frutos. Isso teria base ou existe uma quantidade recomendada? Não. Olha, primeiro, pelo que eu entendi, pelo que eu li também, né, em publicações, boas publicações, inclusive do próprio Mizrahi, né, Yosef Mizrahi, que é uma pessoa que é um pesquisador que desponta aí nas publicações com o tema da pitaia, né? Eu publiquei no mês passado um artigo que era um artigo bibliométrico, né, sobre pitaia, e o Yosef ele está lá, né, desbancando as publicações. Mas o que é que acontece? Entre 15 a 20 cladóides por planta é o que é recomendado deixar. Né? Porque o que a gente tem que pensar? A pitaia não tem folha. A folha, que é o órgão fotossintetizante, é o próprio cladóide, é aquela estrutura verde que ela tem. Então, quanto mais estrutura verde, mais fotossíntese. E quanto mais fotossíntese, mais fotoassimilados, mais açúcares, que vai resultar na produção de tecidos esses que depois vão ser frutos ou flores ou qualquer outro dreno, né, do qual esses nutrientes, esses fotoassimilados, eles são levados. Então, é lógico que o excesso, né, não é interessante, mas também muito reduzir a área fotossintética também não é interessante. Então, as podas que eu considero aqui
como um dos manejos mais importantes para a cultura da pitaia, eu acho que ela também tem que ser conduzida de maneira bem coerente. E aí entra a questão, pode dar demais, eu vou depenar a área fotossintética de uma planta. Perfeito, perfeito. Obrigado, Alisson, mais uma vez pelas respostas claras e objetivas. Obrigado. O Gustavo Porcuto faz a seguinte pergunta: no solo que você utilizou só matéria orgânica, a sua pitaia é orgânica, ou você também usa algum tipo de fertilizante? E já agora eu vou fazer uma pergunta minha, que está mais ou menos nessa mesma linha. Você usa algum tipo de enraizante na propagação de mudas ou não? Bom, respondendo o primeiro colega, sim, é orgânico, porque, né, na área nós preconizamos, né, o uso apenas de adubo de origem orgânica. Neste caso, nós utilizamos unicamente, até hoje, até o momento, a fonte orgânica esterco animal, bovino ou caprino, muito bem curtido, obviamente, peneirado, na proporção de 1:1, sendo este outro o solo, que é o solo local. A área que a gente trabalha ali no INSA está sobre um solo classificado como planossolo, né? Então, um solo que tem suas características aí, que depois vocês podem dar uma pesquisada, né, para não me estender muito aqui. Mas, enfim, nós procedemos assim e utilizamos apenas o adubo orgânico como fonte de nutrientes e as pulverizações também com produtos que nós conseguimos e utilizamos lá sem ter que acessar os insumos químicos ou os agroquímicos. Seja para nutrição, seja para o controle de inseto. E com relação à sua pergunta, não, nós não utilizamos nenhum tipo de enraizador lá, porque na observação que a gente fez até então, a gente viu que a pitaia é extremamente versátil e vigorosa nessa questão de se propagar. Observe que de apenas quatro, né, acessos que nós tivemos lá, 4 cladódios, a gente conseguiu desses 4 cladódios ter hoje mais de 10 mil mudas. E observe o seguinte, eu digo para vocês, sem pena de errar, que sem medo de errar, que o sucesso de enraizamento de mudas, de cladódios, de pitaia, é em torno de 99 a 99,9%. A mortalidade, pelo menos nos nossos trabalhos lá, é ínfima, né? Eu acho que alguns dos slides aí mostrou, os canteiros lá, com a propagação de mudas de pitaia. Então, mas o que é que isso quer dizer? Não, isso não significa que não seja interessante utilizar algum indutor de enraizamento, né? Pode ser, principalmente para algumas variedades de pitaia, que se mostram pouco vigorosas. Por exemplo, na nossa condição, a pitaia de polpa branca ela não teve essa rapidez no desenvolvimento de raízes, né, de parte aérea, do quanto a pitaia de polpa vermelha. Neste caso, será que se a gente utilizasse um indutor, a gente não corrigiria esse problema? É uma pergunta que a gente tem que responder. Perfeito, perfeito. Obrigado mais uma vez, Alisson. A gente tem aqui o Adilson, que parabeniza pela apresentação, disse que estava aguardando o senhor em Pajeú, Pernambuco. Ótimo. Pronto, agradeço. Já abro aí um parênteses, né, porque a gente tá buscando aí o INSA, através do Núcleo de Desertificação e Agroecologia, né, que tem aí a coordenação desse núcleo, o Dr. Aldrin, né, um grande amigo, Dr. Aldrin Pérez, né, nós estamos aí conduzindo um trabalho, né, de difundir a cultura da pitaia no semiárido, começando aqui, então, com uma parceria com uma instituição que atua já na região, na assistência técnica familiar, na região do Pajeú e na região do Oeste Potiguar, do Rio Grande do Norte, né? Então, a gente tá estreitando os laços e, obviamente, nas próximas semanas já estaremos fazendo umas visitas nesses locais, para fazermos formações com as famílias, e logicamente que aquelas mudas que vocês viram lá no viveiro, não é para só deixar um viveiro maquete bonita, não. É para a gente difundir esse trabalho que é o semiárido, como é o propósito do INSA. Perfeito, Alisson. O Antônio de Araújo, queria que tu repetisse qual é a lâmina de irrigação que tu aplica. Bom, é porque eu acho que foi muito rápido, como eu falei, é muito pouco tempo para muita informação que eu gostaria de passar um dia todo aqui explorando com vocês. Inicialmente, no momento do plantio, da implantação, nossa lâmina de água ela era um pouco maior do que a que nós damos hoje, né? Começamos dando 10 litros por planta por semana, certo? Depois de 3 meses, nós reduzimos para 5 litros por planta por semana e hoje, atualmente, nós estamos dando 2,5 litros de água por litro de água
por planta, né, por semana. Ou seja, para cada palanque daquele que você viu, cada estaca tutor, que tem 2 plantas em cada palanque daquela, nós deixamos o emissor gotejador, que é um emissor Netafim lá, que tem uma vazão de 2 litros de água por hora, nós deixamos ele ligado durante 2 horas e meia lá e ele disponibiliza 5 litros de água, né, para o palanque, onde 2 litros e meio a gente subentende que vá para uma planta, 2 litros e meio vai para outra. Então, resumindo a pergunta, a lâmina atual que nós estamos dando para Itaia lá é 2 litros e meio de água por planta por semana. E você acredita que a gente estava pensando, inclusive, em reduzir? Por quê? Porque a gente observou que na semana seguinte, a irrigação, quando a gente vai lá, quando eu vou lá e olho, por causa da cobertura morta, o solo está extremamente úmido, extremamente úmido. Possivelmente a gente vai conduzir uma pesquisa sobre lâmina de irrigação, justamente nessa condição da gente estudar a oferta mínima de água, obtendo aí resultados positivos de produção. Perfeito, Emerson. Então, a gente tem mais alguns comentários aqui, eu vou adiantar mais, que a gente tem falta alguns para responder, mas o Paulo Portela diz o seguinte: quais as variedades mais adaptadas à sua região? No caso de altas temperaturas, né? Quais as variedades mais adaptadas para o semiárido? Assim, é uma pergunta que não existe. Já respondesse, mas de qualquer forma... Assim, também não existe uma resposta certa, uma única resposta para isso. Como a gente vem falando desde o início do encontro, o cultivo da pitaia ela é um cultivo muito novo, sobretudo aqui no Brasil. E no Nordeste, semiárido, que é mais novo ainda. Então, variedades, trabalhos de melhoramento genético, tudo isso aí está sendo compilado, né, está sendo absorvido por nós, mastigado, para que a gente consiga encontrar essas respostas, as melhores variedades, a melhor lâmina de irrigação, a melhor adubação, o melhor sombreamento. Tudo isso aí a gente tá justamente no momento da construção dessas respostas, dessas perguntas, né? Dando, então, essas respostas. Mas o que eu posso dizer para você, assim, de maneira bem resumida, é que até agora, o que a gente conseguiu obter de informações nos leva a crer que a pitaia de polpa vermelha tem melhores resultados do que a polpa branca na nossa região, aqui no semiárido paraibano. Perfeito, Elson. Tem uma questão também do Leandro Prado, que fala que pode usar um pedaço de papelão entre o pneu e o cladóide para não queimar. Interessantíssimo, porque as próprias pessoas já vão mostrando as alternativas, né? Exato. A Silvinha Gazola agradece pelo evento, diz obrigado. O Ricardo Martins diz: Alisson, essa poda de deformação não atrasa as frutificações iniciais? Vocês já testaram não fazer essa poda para fazer o guarda-chuva? O que eu testei foi o seguinte: foi que a gente podou e conseguiu, em 100 dias, ter plantas frutificando, né? Não. Então, a resposta que eu digo é que não atrapalhou na nossa realidade, na nossa experiência, a poda de formação de copa, que é a poda do ápice, e, na verdade, isso aí é um manejo recomendado. Você pode pesquisar em qualquer literatura, a poda para a formação do ápice, ela é recomendada. Então, no nosso caso, na nossa experiência, a gente conseguiu aí ter plantas frutificando com apenas 120 dias de plantio do cladódio na área. Desculpe interromper, é que o Kleber está lá em cima no chat, tem mais algumas perguntas embaixo. Então, por favor, podem fazer o encerramento. E as perguntas podem enviar depois, que eu tento responder e mando aí para o grupo, por e-mail. Pode responder eles via chat aí após a apresentação, por favor. Tá, ok, perfeito. Perfeito. Pronto, pessoal, então vamos encerrar aqui. Ficaram algumas perguntas aqui para responder, mas como no passar da hora, já precisa abrir para o próximo pessoal que vai, próxima palestra, né, que você vai entrar a seguir. E pronto, eu queria mais uma vez agradecer à Pitaia e ao Alisson pelo convite e dizer também que já agora estou disponível para a gente fazer essa conexão e tentar trabalhar aí, né, com parcerias na parte de proteção integrada da cultura da pitaia, que é uma área que eu trabalho aqui, eu trabalho com proteção integrada, e pronto, a gente pode fazer esse link entre Portugal e Brasil. Alisson tem meus contatos também. Perfeito. E é isso, muito obrigado a todos pela participação. As perguntas que ficaram por responder, gostaria que, se possível, respondesse a todos aí no chat. E é isso. Paz e luz para todos, e até a próxima.
Obrigado, pessoal, também. Mais uma vez eu me despeço aqui, agradecendo a todos os envolvidos pela organização e ao INSA e ao Kleber por ter feito uma bela moderação. Obrigado. Muito obrigado, excelente apresentação, excelente palestra, moderação também. Estamos muito gratos. E em seguida, pessoal, teremos agora um pequeno intervalo e em seguida teremos a palestra sobre a cultura da pitaia como alternativa para o fortalecimento da fruticultura do Oeste Potiguar, Rio Grande do Norte.